Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, pelos comentários, pelos likes que vocês deixam aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para acompanhar conosco aqui a nossa trajetória, os nossos raciocínios, nosso ponto de vista, nosso bate-papo. E eu trouxe aqui um comentário de um nosso querido, que ele fez um comentário num vídeo que eu trouxe aí, cujo tema do vídeo foi: se Jeová não falou nada, então nós do corpo governante falamos. Esse é um corte de um vídeo que eu já tinha feito também, que foi um comentário que eu fiz a respeito da mania que o corpo governante tem de abordar assuntos que Deus não abordou na Bíblia. Inclusive eles têm ainda a audácia de dizer assim: Jeová não entrou em detalhes ou não falou muitos pormenores sobre esse assunto. Aí em seguida eles vêm e colocam os detalhes e pormenores do ponto de vista do corpo governante. Por isso eu coloquei esse tema: se Jeová não falou nada, então nós do corpo governante falamos. É como se eles estivessem dizendo assim: Jeová não foi suficientemente claro na informação bíblica aqui, então nós vamos mostrar clareza. Jeová não foi suficientemente capaz de dar instruções sobre esse tópico, então nós vamos suprir esta falha da parte de Deus. É como se eles estivessem colocando como sendo superiores ao Criador. E não é à toa que eles se auto-intitulam os substitutos de Cristo. O nosso querido Rickson, então, Lima Costa, fez o seguinte comentário, que é uma pergunta. E aí eu carinhosamente vou responder aqui a minha opinião sobre isso. Ele disse: como está a sua mente hoje? Você ainda acredita que exista uma religião verdadeira? Obrigado pela sua pergunta, meu querido Rickson. Então, primeiramente, a gente tem que entender aqui qual é o conceito que você, eu não sei, Rickson, tem sobre religião, né? Porque a expressão religião mudou de sentido com o passar do tempo, ou tem um sentido muito mais amplo, muito mais abrangente do que muita gente pensa. Assim como a expressão igreja ou congregação, eclésia. Alguns acham que congregação ou igreja é um prédio. Eu vou na minha igreja. A minha igreja é aquele prédio ali. Porém, se você for ver o sentido original, quando Jesus fala: venho buscar a minha igreja, ele está se referindo ao quê? Aos seus discípulos. Então a igreja de Cristo são os seus discípulos. Onde eles estão? Espalhados pela terra. Certo? A igreja verdadeira de Cristo está espalhada pela terra. E não num lugar geográfico ou num conglomerado, né, regulamentado pelos órgãos fiscalizadores, um CNPJ, né, um certificado, digamos assim, nacional de pessoa jurídica, uma placa religiosa, uma nomenclatura religiosa, um nomezinho qualquer, igreja fulano de tal, igreja do avivamento, babá. A igreja de Cristo não tem esse tipo de conotação, no sentido bíblico. Portanto, a religião que faz a vontade de Deus, como está lá em Tiago, capítulo 1, 27, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e vivem sem mancha do mundo. O que é viver sem mancha do mundo? Significa você ser um ermitão, um eremita, um asceta? É você ser uma pessoa que está isolado do mundo, vivendo uma bolha? Não é de forma alguma isso. Viver sem mancha do mundo é exatamente seguir aquilo que está lá na primeira carta de João, capítulo 5, não é isso? 5 versículos, acho que é 2 do 15 em diante, ou é o 5 do 15 em diante, que fala: tudo que há no mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo, o desejo dos olhos, o desejo da carne, a ostentação dos meios de vida da pessoa, não fazem parte de Deus, mas originam-se do mundo. Então, as características do mundo refletem as características do governante desse mundo. 2 Coríntios 4,4 fala: o governante desse mundo é o único, o opositor, aquele que se opõe a Deus. E as características do mundo refletem essa perspectiva de você ser opositor a Deus e na contramão daquilo que Deus ensina. Se ele ensina você a ser uma pessoa abnegada, a tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, respeitar, conforme diz 1 Coríntios capítulo 3, o amor é paciente, bondoso, longânimo, não é isso? Aquelas características que refletem o Espírito Santo de Deus, o mundo vai na contramão, é egoísta, é egocêntrico, pensa primeiro em si, não tem amor à bondade, não tem amor às pessoas, não tem amor à fraternidade. Também em 1 Timóteo capítulo 3, que fala que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de dinheiro, amantes dos prazeres, mais amante dos prazeres do que amante de Deus,
ingratos, desleais, essas são características do mundo, daqueles que vão na contramão do ensinamento cristão, do ensinamento bíblico. Então, a verdadeira religião é aquela que vai na contramão, é aquela que vai de acordo com o que Jesus ensina, de acordo com o que a Bíblia ensina, como sendo um padrão de comportamento de quem reflete os frutos do Espírito Santo. E o reflexo do mundo é aquele que vai na contramão disso. Entendeu? Então, viver sem mancha do mundo envolve você lutar contra os desejos carnais que pendem para essas características carnais. Então, viver sem mancha do mundo não é, eu não faço parte da política, então eu não faço parte do mundo. Não é isso. A política faz parte do mundo. Os governos estão aí, e inclusive colocados por Deus, como diz Romanos capítulo 13. Então, na minha opinião, religião verdadeira, adoração verdadeira é aquela que reflete o que Deus coloca na sua palavra, a Bíblia Sagrada, o Criador, conforme a Bíblia ensina. E vive sem essa mancha do mundo, ou seja, tenta refletir a personalidade de Cristo. Onde é que ela está localizada? Em toda a terra habitada. Onde está a igreja de Cristo? Em toda a terra habitada. Então eu acredito que existe uma religião verdadeira. A religião verdadeira é seguir as pisadas de Cristo. Não é um lugar geográfico, não é uma placa religiosa, um CNPJ. Deu para entender o meu ponto de vista? Ficou claro? Ou ficou alguma dúvida sobre o que eu estou dizendo? Coloca nos comentários o que vocês acharam disso, se vocês entenderam, se deu para ficar claro ou não, ou se você discorda de mim e por que você discorda. Coloca também que eu gostaria de saber. Obrigado, meu querido Rickson Lima Costa, pela sua pergunta aqui, tá? Forte abraço, até os nossos próximos vídeos. Até lá!